Você saberia dizer qual é o papel do Brasil na economia global e por que a gente não tem uma indústria desenvolvida como países centrais? Se você tem essa dúvida, acompanhe o vídeo que você vai gostar. Nesse caso, o que acontece? Durante o século XX, é muito importante que a gente saiba que dois grandes fenômenos econômicos e sociais foram estabelecidos, que foi o surgimento, a expansão e o colapso do socialismo e, ao mesmo tempo, a expansão e a renovação do capitalismo. Mas tem um problema. Durante a Guerra Fria, a gente entende que o capitalismo venceu o socialismo. Só que tem um problema. A sociedade que a gente vive hoje em dia, nos moldes capitalistas, teve que adotar, teve que aceitar esse modelo, né, com um grave problema, que é a tendência que ele tem a uma série de crises cíclicas. Por quê? Porque esse modelo tende a fazer isso. Ele se expande, entra em crise, se recria e cria um novo modelo econômico, mas ainda dentro do capitalismo. O que acontece é o seguinte: como que houve essa hegemonia econômica dos Estados Unidos durante o século XX, está baseado em uma coisa muito importante, dois aspectos muito importantes. Primeiro, a grande quantidade de reserva de ouro que os Estados Unidos vai conseguir acumular, principalmente ali no período da Segunda Guerra. Por quê? Você vai ter todo aquele programa, né, de títulos e vendas para poder financiar a guerra e, além disso, pela contração do consumo. Você está num estado de guerra, você literalmente não vai consumir tanto quanto você consumiria se fosse uma situação mais convencional. E o segundo aspecto é o fato de que os Estados Unidos ele vai ser o responsável por recriar tanto a Europa quanto a Ásia, e obviamente focando especificamente no Japão, depois da Segunda Guerra. Ou seja, os negócios norte-americanos vão se estabelecer de uma forma tão densa, tanto na Europa quanto na Ásia, que vai fazer com que os oligopólios, né, o capitalismo norte-americano se expanda de um modo que talvez nem ele prevesse antes da Segunda Guerra Mundial. O que acontece? A quantidade de dólares vai ser tão absurdo dentro da Europa que vai surgir um termo chamado de eurodólares. Por que isso acontece? Existe em 44 o surgimento de um acordo chamado de Bretton Woods, que vai literalmente padronizar a economia global e vai criar um sisteminha que é muito importante para a gente, que é chamado de padrão ouro-dólar. O que isso significava? Que a economia mundial seria baseada por um acordo multilateral, ou seja, né, de vários países associados, e nessa associação o que você teria? Você teria todas essas moedas associadas ao dólar e o dólar associado ao ouro. Então existia uma correspondência. A cada $1 você conseguia ter acesso a 35 gramas de ouro. Tá? O que vai acontecer? Como os Estados Unidos se tornam um grande fornecedor, um grande financiador da reconstrução da Europa, principalmente com um plano conhecidíssimo chamado Plano Marshall, esses eurodólares vão ser literalmente depósitos em massa de dólares direto nos bancos centrais de países europeus para reconstrução. O que vai acontecer? Os oligopólios norte-americanos vão começar a dominar essa reconstrução e, associado à tecnologia, o que vai acontecer é o surgimento de um fenômeno empresarial que a gente chama de transnacional. As transnacionais são essas empresas que acabam não necessariamente levando em consideração a necessidade de estar instalada por inteira dentro de um país só. O que ela faz? Ela distribui pelo planeta, de acordo com vantagens locacionais, as etapas da sua produção. Tá? O que vai acontecer então? O Brasil entra nesse momento que é o seguinte, que é esse excesso de dólares que vão ter disponíveis. Por quê? Você tem que imaginar uma coisa. Nos anos 60, tá? A gente está falando aí de mais ou menos 15 a 20 anos pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa já está se reconstruindo e tanto o Japão quanto a Alemanha, que são potências capitalistas até hoje, eles já se reorganizaram e já conseguiram, né, pagar até próximo da dívida que eles tinham lá com o famoso Plano Marshall. Então o que vai acontecer? O Brasil ele vai se tornar uma área muito interessante para o capitalismo internacional, né, para o capitalismo principalmente dos Estados Unidos, porque a gente tinha três coisas que eram fundamentais para esse capitalismo se instalar aqui. Primeiro, a gente tinha mão de obra barata, tá? Então isso aí, você tinha muita gente no Brasil e a gente estava vindo de uma economia
aí oligarca da produção rural. Você teve uma iniciação industrializante com o Getúlio, lá com a substituição de importações, mas boa parte disso veio por conta de máquinas que ele comprou. Tudo bem que existia a Petrobras, existia um momento de criação de uma infraestrutura para receber investimentos feita pelo JK, né? Só que nesse caso aqui, você está falando de massividade desses investimentos por conta desse excesso de dólares que existia no mercado. Então, primeiro, a mão de obra é muito importante. Segundo, a organização dos trabalhadores no Brasil era menos desenvolvida que a da Alemanha. Então isso significa que os sindicatos aqui eles eram mais frágeis do que, por exemplo, em países europeus já tradicionalmente industrializados. E a terceira coisa, que é muito importante, que às vezes passa despercebido, é o fato de que dentro do Brasil existia uma demanda que não era suprida. A classe média, média alta e a classe alta de modo geral, né, esse pessoal que tinha poder aquisitivo, queria ter um padrão de consumo igual ao da classe média norte-americana e da classe média da Europa. Então existia uma demanda dentro do país que podia ser suprida, ou seja, mercado consumidor, desorganização dos trabalhadores, obviamente que existia, mas não tão complexa, e mão de obra barata. O que vai acontecer então? É nessa conjuntura que vai surgir no Brasil um negócio chamado de milagre econômico. O milagre econômico no Brasil ele é tido ali mais ou menos entre o ano de 68 a 73. Tá? Mas esse milagre econômico ele só é possível justamente porque o Brasil precisava criar infraestruturas para receber esse aporte de investimentos, né, do capitalismo internacional. E, além disso, você tinha a disponibilidade desses dólares em grande quantidade. O que vai acontecer? Entre 44, tá? Entre 44 e 71, esse modelo de Bretton Woods funcionou muito bem. Obviamente, funcionou por conta de uma engenharia financeira que vai ser feita, tá? Mas, a princípio, entre 44 e 71, que é quando o Nixon decide acabar com o padrão ouro-dólar, esse momento ele não vai ter o capitalismo grandes interferências, grandes obstáculos para se desenvolver. Então o que acontece? Nos anos 60, Bretton Woods, que vai ser esse acordo que vai reorganizar a economia global, ele começa a se esgotar. Na verdade, ele não começa a se esgotar, ele vem se esgotando e os Estados Unidos, conforme o tempo, vai fazendo uma engenharia financeira muito duvidosa, né, da moral disso, da ética disso. Por quê? Conforme eles vão tendo déficits, né, ou seja, prejuízos no orçamento nacional, o que eles vão fazendo? Eles vão gerando mais dólares para poder cobrir esses buracos, tá? E a consequência disso é que, obviamente, você vai inflacionando a moeda, que você vai gerando mais papel moeda, né, mais meios de pagamento, e o que acontece? Eles fazem isso num contexto em que eles estão vivendo a Guerra do Vietnã. Então qual é o problema? A Guerra do Vietnã para os Estados Unidos era para ser uma guerra muito curta e ela durou anos. E isso é um problema. Por quê? Porque a guerra fez a necessidade desse tapar esses buracos no orçamento e, além disso, o que você vai ter é esse direito, eles se dão esse direito, né, de continuar produzindo dólares para poder conseguir cobrir os déficits que eles tinham dentro do país. O que vai acontecer? O dólar começa a se desvalorizar, né, demais, e os europeus, não sendo trouxas nem nada, o que eles descobrem? Né? Eles percebem isso e começam a trocar os dólares que eles têm por ouro. E isso começa a ser uma avalanche de trocas, ao ponto de que em 1971, o Nixon, que é o presidente na época, ele vai acabar com essa convertibilidade do dólar em ouro. Para quê? Para barrar essa perda de reservas de ouro que os Estados Unidos estavam tendo, né? Como você consegue ver no gráfico, literalmente a reserva de ouro que os Estados Unidos têm tem uma queda vertiginosa até ali a década de 70 e ela segue mais contínua ao longo do tempo. O que vai acontecer então? Essa situação vai fazer com que surja uma maior disponibilidade de eurodólares, né? E, consequentemente, o Brasil se torna alvo deles mais uma vez. O que acontece? O Brasil ele precisava cobrir dívidas externas. E para conseguir fazer isso, ele pegava esses dólares. Como era uma quantidade muito grande de dólares, o preço, né, ou seja, os juros, os acordos eram muito menores em termos de custo para o Brasil. Então pegar esses empréstimos era vantajoso. O que acontece é o seguinte, o tempo vai passar e em 1973 vai acontecer a Guerra do Yom Kippur e associada a ela vai acontecer a crise do
do petróleo, né? A crise do petróleo basicamente foi um aumento do preço do petróleo como uma retaliação da OPEP para forçar os Estados Unidos a saírem do apoio a Israel na guerra de Yom Kippur. Então o que acontece? Faz com que dentro dos Estados Unidos, nessa década de 70, surja uma situação econômica muito complicada chamada de estagflação. É isso mesmo. Nem é inflação, nem é deflação. Ela se chama estagflação. Então, a estagflação, ela tem algumas características importantes para a gente conseguir entender, tá? Primeiro, vai ter o que está acontecendo nos anos 70, né? Os países ricos vão ter uma grande demanda de consumo, tá? Só que qual é o problema? A oferta desses produtos, né, a possibilidade de conseguir responder essa demanda vai ser menor justamente pelo fato do aumento que a OPEP fez no preço do petróleo. E quando você aumenta o preço do petróleo, você sobretaxa, né, você sobrecarrega toda a base, todos os procedimentos produtivos da cadeia industrial. Então qual é o problema? Você vai ter literalmente uma situação em que as fábricas vão se tornar ociosas, ficar muito caro continuar produzindo. Então nos anos 70, né, nos Estados Unidos, você vai ter esse momento de estagflação em que você tem uma alta inflação. Você tem inflação por quê? Porque quando a demanda aumenta muito e a oferta é muito baixa, né, ou seja, você vai ficar ofertando muito pelo produto e aí consequentemente há uma inflação. Você vai ter desemprego, porque as fábricas estão ociosas, e, consequentemente, uma ociosidade das fábricas. Veja, você tem que entender uma coisa, a economia, principalmente aqui na América Latina, tá, onde nós estamos, o Brasil, ela é muito dependente das flutuações internacionais. É por isso que eu crio os stories lá no Instagram. Por quê? Para você conseguir entender que essas coisas que acontecem lá, elas interferem diretamente a gente aqui. Por quê? Porque nós estamos na parte dependente do capitalismo. Veja, infelizmente, o Brasil não é um protagonista na liderança do desenvolvimento e da inovação do mundo ocidental dentro dos termos econômicos que nós vivemos. Então a gente depende disso. Se está rolando uma estagflação, se os Estados Unidos estão passando por essa crise, o que acontece com o Brasil? Ele passa por essa crise também. E isso que é o problema, porque a nossa inserção no capitalismo, ela foi feita de um modelo, né, de um modo muito precário. E a gente fica muito dependente dessas oscilações internacionais. Lembre da crise de 2008, né, que, enfim, o Lula falou que foi uma marolinha, mas a gente está sentindo isso ao longo do tempo, né? Hoje em dia, então, você não tem como falar que o Brasil não vive uma das maiores, se não a maior crise da República, né? O que vai acontecer então? Quem é que vai mais sofrer com essa crise, ou seja, essa guerra aí do Yom Kippur e essa estagflação dentro dos Estados Unidos? Vão ser os países subdesenvolvidos. Exemplo disso, o Brasil, ou seja, os países que estão na periferia da economia capitalista. Para você ter uma ideia, tá? Em 79, os países, principalmente subdesenvolvidos, caso do Brasil, deviam 4 vezes mais, né, para os credores internacionais do que devia-se no início da década de 70. Ou seja, em uma década aconteceu da nossa dívida explodir 4 vezes, ou seja, os países subdesenvolvidos sofreram muito com essa situação. Então acontece, a nossa inserção no capitalismo, né, nesse capitalismo que a gente vive hoje em dia, ela acontece de um modo muito precário e faz com que nós nos tornemos, né? O que o Brasil se tornou? Ele se tornou dependente de investimento externo para conseguir suprir os seus pagamentos, né? Por quê? Porque a gente não tem estrutura interna para conseguir dar conta do nosso estilo de vida moderno, baseado em tecnologia, né? Se hoje em dia já é difícil, imagina naquela época. Então o que acontece? O Brasil ele não tem essa estrutura para conseguir dar lastro para a economia. Por quê? Porque a gente vive de produzir bens de baixo valor agregado. Exemplo disso, soja. Exemplo disso, carne. Veja esse acordo que eu comentei no story também, lá no Instagram, falando sobre o acordo Mercosul-União Europeia, né? Que a União Europeia vai mandar para a gente carros e nós vamos mandar para eles carne, né? Ou seja, veja o valor agregado, né? O quanto de riqueza você consegue gerar vendendo um carro e o quanto de riqueza você consegue vender, você consegue fazer produzindo carne, vendendo carro. Ou seja, é uma troca de produtos de alto por baixo valor agregado. Então a gente sempre fica dependente desse investimento externo. Não, e justamente por isso, já que o Brasil ele vai ser inserido no jogo capitalista de um modo subalterno, né, ou seja, de um modo periférico, dependente dos outros atores capitalistas, né, os protagonistas de fato do capitalismo ocidental, uma das áreas do Brasil que
mais vai sofrer é a atividade industrial. Por quê? O que vai acontecer é que a indústria do Brasil, ela fica dependente de ficar importando equipamentos de fora do Brasil, ou seja, a gente não tem uma produção industrial dentro do país que dá conta de suprir essa demanda por certos equipamentos, obviamente com muito mais tecnologia agregada, né? E o que acontece? Que além disso, a gente tem que comprar também alguns insumos industriais, como por exemplo química fina, né? Que é aquela parte que você usa para fazer medicamentos, por exemplo. Então o que acontece, como você faz essas compras em dólares, né? Obviamente, que é a moeda corrente internacional, você ainda tem essa sobreposição do fato de usar uma moeda que nem é sua para conseguir fazer esses acordos. Então qual é o problema? O setor industrial do Brasil fica muito comprometido. O Brasil, em termos produtivos, acabou se tornando, principalmente em termos industriais, tá? Ele acabou se tornando a ponta final, né? O final do processo industrial dos oligopólios internacionais. E isso faz com que nós sejamos basicamente um país de montadores, né? A nossa indústria acaba se tornando a ponta, a última etapa, ou seja, a etapa com a menor criação de inovação, a menor criação de riqueza, né? E isso faz com que nós fiquemos comprometidos. O que vai acontecer? Entre os anos 60 e 70, foram constituídas as bases para poder o Brasil receber esses investimentos, ou seja, entre os anos 60 e 70, né? Vamos considerar um pouco o JK também, ali nos anos final dos anos 50, mas também chega nos 60, o Brasil criou a base de infraestrutura para poder conseguir receber esses investimentos internacionais. Porque como é que o Brasil ia conseguir, por exemplo, receber esses investimentos se não tinha infraestrutura? Então, entre os anos 60 e 70, é como se o Brasil se preparasse, né? Como se os governos se preparassem para receber esse maior aporte de investimento, né? O que vai acontecer então? O que a gente vê hoje em dia é a próxima etapa desse processo. Ou seja, se lá atrás eles criaram as bases para poder, as bases infraestruturais, poder receber esse investimento, o que a gente vê hoje em dia é a próxima etapa no desenvolvimento do capitalismo, né? Que é chamado de neoliberalismo, enfim, não sei o nome que você quer dar para ele. Mas a princípio a gente está vivendo só a próxima fase. E essa próxima fase é baseada por alguns aspectos muito importantes, como por exemplo, a contração de salários. Como a gente pode ver no gráfico, a gente vê que o salário mínimo no Brasil, ele tem momentos de oscilação, mas a tendência no Brasil é que a nossa mão de obra, né, seja superexplorada. Então, primeiro, contração dos salários e a superexploração da mão de obra. Outra, flexibilização das leis de trabalho. Você sabe muito bem que em 2018, até 2018, né, no governo Temer, houve a flexibilização da lei de trabalho, a lei de terceirização, né? Então, qual é o problema? A lei de trabalho do Brasil realmente cria uma seguridade para o trabalhador e o argumento das empresas que isso atrapalha a contratação, atrapalha a empregabilidade, mas de qualquer forma você tá diluindo alguns direitos que eram solidamente aceitados, né, aceitos no Brasil. Outra é a flexibilização das aposentadorias, o que você está vendo no ano de 2019. Né? Essa reformulação da lei da Seguridade Social, né, da Previdência, no caso. E o que acontece? Isso, inclusive, já foi um racha dentro do PT, né, que foi, inclusive, um motivador para poder criar o PSOL. Outra coisa é o aumento do imposto sobre o consumo, né? Como a gente pode ver no gráfico, o imposto sobre o consumo no Brasil ele tende a aumentar, né? Vem em gradativo aumento, e a privatização de empresas estratégicas. Né? Então, todo esse pacote que a gente vive hoje em dia é literalmente apenas entre aspas, é claro, o próximo passo no desenvolvimento do capitalismo no Brasil, que é de um país que é precário, tá? Ele tem uma inserção no capitalismo de modo precário e dependente. Tá? Então, vamos lá. O que é o Brasil hoje pro capitalismo? Pro capitalismo internacional, né? Oligopolizado, não necessariamente só dos Estados Unidos, né? Ele é um oligopólio. O que é o Brasil hoje? O Brasil hoje é uma plataforma de remessa de lucro, ou uma plataforma de remessa de riqueza. Né? Você sabe muito bem das interferências que as empresas transnacionais têm dentro do Brasil. Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e deixa aí o seu comentário para eu saber o que você achou da aula de hoje, tudo bem? Então, até a próxima!